enviar esse vídeo para o canal Londres na Real. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva já no meu canal Londres na Real e após assistir esse vídeo, dê a sua curtida, ok? E hoje eu estou aqui com o Lucas, meu amigo, que teve uma super experiência na imigração de Londres. E ele vai contar pra gente o que aconteceu, porque o Lucas ficou 9 horas na imigração, gente. Então nós vamos saber agora. Lucas, fala pra mim, fala pra nós o que aconteceu pra você ficar 9 horas parado na imigração. Muito bem, então foi mais ou menos assim, eu cheguei na imigração, né, então apresentei ele a minha passagem de volta, o meu passaporte, né, tudo certinho pro oficial, e ele começou a me fazer algumas perguntas, né, ele viu que eu ia ficar ali durante 15 dias na Inglaterra, então ele começou a me questionar se eu teria dinheiro suficiente para passar ali aqueles 15 dias, e se eu já tinha uma reserva de hotel, por exemplo, e eu não tinha essa reserva. Uma perguntinha, Lucas, no Brasil, quando você saiu do Brasil, você soube, você tinha que fazer visto para sair do país, quais documentos necessários precisava, ou você não sabia nada, você era leigo de tudo? Não, eu sabia de alguns documentos, né? O documento básico, que seria, por exemplo, o passaporte, então eu sabia que eu teria que ter o passaporte, por exemplo. Passaporte? Mas não só o passaporte, né? Algum outro tipo de documento. Na verdade, eu tinha pesquisado na internet, eu ia precisar de algum outro tipo de documento, e eu vi que basicamente não. Assim, mas ainda assim eu trouxe todos os meus documentos. Eu trouxe CPF, identidade, carteira de trabalho, uma cópia da minha certidão de nascimento. Gente, que isso não é documento necessário. Não. Pra passar na imigração, porque a imigração eles pedem carta convite, eles pedem passaporte, claro. Aquilo que você tem de vínculo no Brasil, carta e tal, declaração. Então nada disso você trouxe? Nada disso, não tinha nada que me segurasse, que tivesse algum vínculo com o Brasil, então eu não trouxe nenhum tipo de documento, além do meu passaporte e os meus documentos pessoais, que aqui não ia ter nenhuma valia a não ser o passaporte mesmo. Exatamente. Mas aí você chegou na imigração e você entregou teu passaporte e a minha passagem de volta. Era tudo que você tinha no momento. Era tudo que eu tinha no momento. Tá, e aí, o que eles questionaram? E então ele começou a questionar se eu tinha dinheiro para passar os 15 dias que estava na minha passagem aqui na Inglaterra. Aí eu falei assim, tenho dinheiro, eu tinha 365 libras comigo para passar 15 dias na Inglaterra. Gente, não é o suficiente. Não é nada. Lembra que eu falei no vídeo anterior a respeito do dinheiro, que muitas vezes ele olha pra você e ele pede pra você a quantia que você trouxe pra passar aqueles dias aqui no país. Então, se você fala um valor e de repente você não tem aquele valor, isso é um risco pra você. Sim, eles podem pedir pra ver o seu dinheiro, como aconteceu comigo, claro. Quando eu falei que eu tinha 365 libras, ele perguntou se era em espécie, eu disse que sim, ele pediu pra ver o dinheiro. Então eu tive que tirar o dinheiro, ele pegou as notas, contou as notas, conferiu, ficou pensando. Eu falei que eu tinha mais um outro cartão, Travel Money Card, né, que era um dinheiro que tinha no cartão também, eu mostrei ele que eu tinha aquele cartão. E então assim, nada de mentir, porque ele pode pedir pra ver aquilo ali que você tá falando. E isso é muito relativo de pessoa pra pessoa, né, Lucas? É uma experiência que nós estamos falando aqui, que foi a sua experiência, né? No meu caso, por exemplo, é que assim, o que eles alegaram? Eles alegaram que eu não dei informações o suficiente pra eles, ou informações tão claras para eu entrar no país, então eles me reteram ali na imigração por 9 horas. Então todo esse processo ele durou por 9 horas, durante 9 horas. E eles te levaram para uma sala específica, você ficou aonde? Aonde foi isso? Como que aconteceu? Falei pra gente. Porque as pessoas pensam que é uma prisão, né? Uma cadeia, mas não é nada disso, tá? Então eles me levaram para uma salinha, ninguém me segurou pelo braço, me algemou, ninguém tocou em mim, nada disso. Eles me trataram muito bem até, tá? Muito bem cordiais, educados. Então, assim, eles me levaram para uma sala e lá eu fiquei. Então lá tinha café, suco, tinha comida, tinha lanche, eu poderia deitar, tinha uma poltrona para deitar, tinha livros, tinha água, tinha tudo. Então eu fiquei lá nessa sala, até então sozinho, depois começou a chegar até algumas outras pessoas que também foram para lá para imigração. E lá ficaram, eu sei que eu fui embora. Então assim, e quando eu cheguei nessa salinha, eles me levaram para uma outra sala e começaram a me interrogar. Fizeram várias perguntas, foram entrevistas que eles me fizeram. E eles chegaram a pedir para ver sua mala? Então, aí depois de todo esse longo processo de várias entrevistas,
fizeram a mesma pergunta várias vezes para ver se eu ia contradizer aquilo que eu já tinha dito, tá? E tudo em inglês, tá, gente? Claro. Uma vantagem que eu tive é que eu já falava inglês quando eu vim para o país, tá bom? Isso é muito importante, muito porque tem importante. muitas pessoas que não falam inglês, que chegam e até mesmo não sabem que na imigração você tem o direito de ter o tradutor, de ter o né? tradutor, No né? sim, No caso, sim. se não fala inglês, mas nesse caso, então é tudo em inglês Já facilitou mesmo. porque eu já falava. É verdade. Mas e aí? Então, assim, Conta lá. então depois de várias entrevistas, várias sessões de entrevista, muito cansativa, teve aquela pressão psicológica, né, que eu tava esperando, aquele medo, se eu ia entrar no país, se eu ia ser deportado pro Brasil, ai meu Deus. Então depois desse longo processo, eles vieram com meu passaporte carimbado, porque eu também cheguei neles e falei assim, olha, chega, basta, não aguento mais ficar aqui, não vou falar mais nada, não vou responder mais nada, não vou fazer mais entrevista. Eu fui um tanto quanto ousado com eles, sabe? Porque eles estavam com todo o direito de me interrogar, né? Mas eu estava muito cansado, depois de 13 horas de voo, então eu estava muito cansado. Então, assim, eu falei que eu queria saber se eu ia ser mandado para o Brasil de volta ou se eu ia ficar. Então eles vieram com meu passaporte carimbado, me deixaram entrar, yes! E então eles foram lá pegar minha mala, né? Então quando a gente pegou minha mala, eles abriram minha mala, olharam tudo que tinha dentro da minha mala, as minhas roupas, enfim, fizeram, antes de abrir minha mala, eles me perguntaram se tinha alguma câmera digital, se tinha e-mail, se tinha algumas coisas específicas, sabe? Sim. E eles disseram assim, se a gente abrir a sua mala e tiver tudo isso que você está falando, você não pode entrar. Eles já falaram assim. Então ainda bem que eu não menti em nada. Então abriram minha mala, mexeram nas minhas coisas, viram o que tinha e então fecharam a mala e pronto, já estava liberado. Já foi liberado. Sim. É porque eles são expert, né? Sim. Em interrogações, são preparados especificamente para isso. Eles têm todo um processo, toda uma linguagem corporal, Sim. eles leem. Se você responde aquilo que eles estão perguntando, se você responde desviando os olhares, ou se você está sendo verdadeiro com aquilo, o seu tom de voz, os seus braços. Então eles têm toda uma linguagem corporal que eles são muito bem treinados para saber se você está dizendo a verdade ou não. E por isso que sempre há verdade, sempre, indiferente do que te perguntarem, fale a verdade. Então, que nem no caso do Lucas, ele só trouxe passaporte e passagem de volta e mais nada. E foi, assim, um privilégio poder ter entrado, né, Lucas? Sim, porque se eles eu quisessem... tinha tudo pra não entrar. Pra não entrar. Sim. Exatamente, porque tem pessoas que eles pedem vínculos e tal, e diversas Sim. coisas e... Se pergunta se tem algum tipo de trabalho no Brasil, se tem algum registro, se tem algum carro, por exemplo, algum imóvel no nome, alguma coisa que possa te ligar ao seu país, do que possa te fazer voltar para o seu país, para que você não fique ilegal no país, né? Eles pensam bastante nisso. Quando eu entrei também, quando eu fui para essa salinha da imigração, que eu saí ali do hall, né, da imigração, que eu fui para uma outra sala, eles tiraram todas as minhas digitais, tiraram foto de frente, de perfil. Então, assim, teve todo um processo bem detalhado mesmo. É bem assustador, né? Mas que legal, Lucas, que você entrou. Sim. E eu sei também que você voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. E retornou voltei pra cá, né? Sim. Tá, mas essa segunda entrada sua, como foi a experiência? Você já veio preparado, não veio preparado? Como foi? Então, assim, eu já sabia como seria mais ou menos aquela experiência, porque eu já tinha passado por ela uma vez, né? Então, eu já vim mais preparado, eu sabia como ia ser. Então, eu me planejei, eu me preparei. Então, quando eu vim, eu trouxe dinheiro mesmo para ficar aqui durante um tempo. Eu trouxe dinheiro suficiente para ficar uma semana, né? Minha passagem estava para uma semana. Mas então, eu trouxe dinheiro suficiente. Eu trouxe uma carta convite com todos os detalhes sobre mim, falando que eu estou sendo convidado para entrar no país, que eu ia ficar nas dependências daquela pessoa. Então já apresentei a carta, já apresentei o meu passaporte, a minha passagem de volta, tudo certinho. E assim, eu estava com muito medo, eu tinha passado por uma experiência muito ruim anteriormente, né? Então essa experiência foi ótima. Eu não fiquei 30 segundos na imigração. Eu cheguei, entreguei ao home officer a minha carta, o meu passaporte, a minha passagem de volta. Ele leu a carta e falou, ok, welcome, carimbou meu passaporte, já estava liberado. Não fez nenhuma pergunta. Isso é muito Então, assim, depende muito, né? Depende muito. Como eu vim mais seguro, porque eu já sabia como ia ser todo aquele processo, então a leitura corporal que ele fez de mim já foi outra, porque eu já estava muito mais seguro sobre o que eu ia fazer, aonde eu ia,
quem eu era até, né? Até mesmo para me apresentar. Então eu já cheguei, já falei inglês, fui direto ao ponto, eu já entreguei a ele, ele viu que era aquilo e pronto, me liberou. Nossa, isso. E foi uma experiência mesmo que acredito que vai ajudar muito vocês, né, que não tem experiência nenhuma, não sabe nem como começar. Eu tinha contado minha história no vídeo anterior e hoje você está sabendo um pouquinho da história do Lucas. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal Londres na Real. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigado. E beijinho, galera. Bye, bye. Valeu, galera. Tchau, tchau.